Então vamos Tranquilo, lá. sem problema nenhum. Então, ó, praticamente dentro do horário aí que a gente havia combinado, né? Aqueles 20 minutinhos que a gente quebra o gelo. E vamos para frente agora nessa apresentação, que eu quero trazer para vocês alguns pontos importantes do Decreto 10.410, agora de 2020, que para muitos, né, foi uma alteração muito significativa para a Previdência Social, e de fato foi. Por quê? O que ele trouxe? Ele incorporou uma série de legislações, de normas paralelas que circundavam a Previdência Social e que para você, profissional de SST, profissional de departamento pessoal, pessoal do jurídico, havia muita dificuldade porque tinha que ficar buscando várias leis paralelas e você não tinha uma fonte única. Está acostumado a ficar o quê? Com o decreto 3048, com a lei 8.213 e a lei 8.212, ambas de 91, a IN 77 de 2015, e aí você fazia um compilado disso e achava que está tudo certo. E a gente sabe que não. Existem outros decretos, existem leis complementares, existe a reforma da Previdência e tudo isso. E o que o decreto 10.410 propôs? Propôs fazer com que compilasse vários desses aspectos, dessas normas, da jurisprudência, inclusive, e trouxesse para o decreto 3048, que é o regulamento da Previdência, e que deve ser uma fonte segura e atualizada. E é isso que não está acontecendo. Mas pasmem vocês que o decreto 10.410 já chega desatualizado. Porque quando ele começou a ser feito, a revisão do decreto 3048, foi há 5 anos. Então começou-se um grupo de trabalho, montou-se ali algumas revisões e houve a necessidade de parar por outras atividades, e ele foi ficando sobrestado, como gosta o governo, né, de citar. Num dado momento, urgiu a pressa. Veio a reforma, eu preciso atualizar. Já havia um pacote pronto, não revisou o pacote, porque o pacote começou há 5 anos, e aplicou-se a revisão de 2019, mais alguns aspectos que já estavam prontos e que não sofreram alterações. Chegamos ao decreto 10.410, que na verdade é um Frankenstein. Nós vamos falar sobre alguns aspectos que ele ainda deixou por trás. Porém, ele também trouxe inovações, mudanças, informações novas. E é isso que eu quis apontar para vocês. Não vai ser possível, óbvio, pelo espaço, pelo tempo, pela forma com que eu tento explicar, eu detalhar todos os aspectos deles. Mas eu elenquei alguns que vai fazer com que você possa catapultar algumas informações relevantes, creio eu, espero que eu esteja certo, para o seu dia a dia, tá certo? Então, esse aqui, depois vocês vão receber essa apresentação, não vou perder meu tempo com isso, esse aqui sou eu, e algumas características que eu possuo profissionalmente, tá? E o que eu gostaria de fazer é quebrar um pouco isso. Então, o decreto 10.410, de 30 de junho de 2020, quando foi publicado no Diário Oficial da União, ele, para muitos, é um conflito, né? Uma briga ali de UFC entre o decreto 3048 e ele, né? Mas, na verdade, não. Tanto que, se vocês consultarem lá no site oficial do governo, vocês verão que o decreto 3048 está lá com as inclusões e as alterações propostas pelo 10.410. E na minha apresentação eu trouxe justamente isso. Alguns aspectos que mudaram, outros que alteraram, outros que foram incluídos. E eu vou chamar a atenção ponto por ponto para que vocês percebam a sutileza da mudança. Como é que é feita a mudança? Porque meu trabalho, a Rúbia sabe disso, o Jorge, grande amigo Jorge, de que é tentar explicar a legislação previdenciária para o público final, que são vocês, né? Os meus alunos de pós-graduação, os meus alunos de cursos de previdência, as lives, eu tento fazer com que as pessoas consigam entender a aridez do argumento, da construção textual das leis. Então, a gente precisa mudar um pouco esse aspecto. E eu já começo aqui com o artigo 5º. Veja só. Então, explicando a perfumaria. Eu trago sempre alguns slides, algumas brincadeiras. A Rúbia me conhece, então ela me permite fazer isso. Ela até gosta, citou aí que a gente às vezes passa mais de 1 hora rindo de pessoas amigas, tá? Então, vocês tomem cuidado, vocês que são nossos amigos. Então, veja só. No artigo 5º do decreto agora, porque aqui eu estou lendo o decreto 3048,
com as alterações impostas pelo Decreto 10.410. Então, qual foi a primeira alteração que ocorreu lá no artigo 5º que eu, Claudeci, entendi ser relevante para você? Vocês podem até discordar e ter outros pontos, mas aqui foi o que eu selecionei. Né? Como a Rubem me deu essa autorização, né? Paciência. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá a. Aqui no caput do artigo 5º do decreto traz informações que a sociedade ignora, e muitos me fazem essas perguntas com base nesse caput. E se vocês se atentarem a esse caput que não sofreu alterações pelo decreto 10.410, ou seja, ele está desde 99 lá, e muitos de nós não sabemos, é a primeira situação. Ali você vê assim, ó, a Previdência Social está na forma de regime geral. É daqui que sai aquela expressão RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Tá vendo? Até numa forma desconexa, você já consegue buscar aqui. De caráter contributivo e filiação obrigatória, ou seja, todos contribuem obrigatoriamente, salvo o trabalhador rural. O trabalhador rural, ele tem uma contribuição diferenciada, ele comprova a atividade. Então, aí já começa a distinção, você vai lá no salvo, que ele vai estar previsto mais à frente no decreto, não é o nosso objeto. Mas o que eu quero saber é que aqui eu digo que para a Previdência eu tenho que contribuir. Se eu não contribuir, eu não tenho direito previdenciário. E isso também está previsto na Lei 8.212, lá nos artigos 1º a 3º. Vocês podem observar lá. Lá fala a diferença entre assistência social, saúde e previdência social. Os três pilares da Seguridade Social que estão previstas no artigo 6 da Constituição Federal do Brasil. E que aqui no artigo 5º do Decreto 3048 já apresenta algumas das suas características mais importantes, que é contributiva, que é um regime geral e que é de filiação obrigatória. Se não se filiou, você pode não ter direito. E aqui entra o aspecto, posso pagar aqueles períodos intercalados que eu não contribuí? Depende da situação. Se você for filiado, porque a filiação é obrigatória, sim. Porque a Previdência não pode cobrar daquele que não foi filiado. Imagina se fosse assim, um monte de gente que não é filiado, né? O INSS mandando boleto para cobrar, ia cobrar todo mundo. Aí as pessoas vão falar, não quero. Aí a pessoa que quer pagar para ter o direito ao benefício fala assim, mas eu quero pagar e você não quer receber, mas para isso você tem que ser filiado. Então, tem que deixar bem claro essa situação. E esse aspecto é para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. Esse equilíbrio financeiro e atuarial trabalha naquela vertente da longevidade da vida dos trabalhadores e contribuintes versus concessão de aposentadoria. É esse estudo que se faz para chegar a um denominador comum de que precisa fazer uma reforma da Previdência. Mas vamos, de fato, à mudança. Olha como que estava o inciso 1 desse caput. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Mudou o decreto 10.410, mudou o texto, colocou ó, cobertura de eventos, até aqui igualzinho, de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Retirou morte daqui. Para onde foi morte? Ninguém sabe, entendeu? Mas prevê. Como pode não aparecer morte aqui? Se prevê? E outra coisa, aqui eu percebo a mudança do nome do auxílio doença. Aqui, eventos de doença e invalidez. Ele já vai percebendo aqui a alteração que a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, trouxe. Agora é benefício por incapacidade temporária, né? E aqui eu falo também de temporário e permanente. O termo permanente eu ainda discordo. Ele está agora sendo utilizado na aposentadoria por incapacidade permanente, que anteriormente chamava aposentadoria por invalidez. Então, agora, através do decreto 10.410, você já percebe uma outra nomenclatura. Para mim, aqui ainda tem uma questão de perfumaria, que é troca apenas de nome, mudou-se a estrutura do texto, não trouxe uma mudança efetiva. Chame-se atenção a ausência do evento de morte, que enquadra os benefícios de pensão, que continuam na Previdência, apesar da lacuna aqui no artigo 5º, inciso 1º, tá? Uma primeira observação que eu faço. Vamos dar um salto, vamos lá para o artigo número 9. Quem são os segurados obrigatórios? Lá no artigo 5º fala que é de filiação obrigatória,
Existe um rol de segurados conhecidos de vocês, e o artigo 9 ele também sofreu uma alteração, mas aqui é em relação à caracterização de alguns segurados obrigatórios. E esse em específico é o chamado segurado temporário, né, aquele contrato que é o empregado que não possui um contrato por tempo indeterminado, mas sim temporário, que era antes do decreto 10.410 havia um prazo que não poderia ser superior a 3 meses, prorrogável, né, que poderia ser prorrogável, mas ele não poderia ser superior a 3 meses. E olha como é que ficou agora a linha B aqui, ó. Aquele que eu estou falando é o segurado, tá? Aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, também foi inserido aqui esse aspecto, porque o que, que o decreto abre? Abre a possibilidade de uma legislação fora da Previdência também legislar sobre o tema. Por prazo não superior a 180 dias. Aumentou. Vocês perceberam que aumentou? Consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias. Então, aqui houve uma nova redação para a linha B, caracterizando ou transformando o empregado é um tipo de segurado da Previdência, mas na modalidade temporário. Então, algumas pessoas ainda não se apropriaram desta alteração. Importante chamar atenção para este aspecto, tá ok? Então, vamos lá. Ainda aqui nesse não, perdão, aqui foi uma reprise, perdão, vamos para lá. Agora vamos ao artigo 9, né, ainda no artigo 9, agora na letra S. A letra S eu acho bastante interessante também, porque veja só, eu ainda estou falando aqui sobre vocês viram lá que o artigo 9 fala quem são os segurados da previdência. Para vocês que não têm, às vezes, contato com isso, quem são eles? Então, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o facultativo, o contribuinte individual, o MEI, e só em 2017, a reforma trabalhista apresentou um trabalhador que ele deve fazer parte daquele grupo da Marvel chamado Vingadores, né? Porque ele deve ser um super-herói. É um cara que trabalha em vários aspectos. Você fala assim, esse cara trabalha 8 da manhã não sei em que lugar, aí às 11 horas já está em outro lugar, não sei o que, entendeu? Ele é um cara, realmente é quase um X-Men. Só que esqueceram de falar onde é que estão esses lugares para ele trabalhar. Ele pode trabalhar, mas não indicaram para ele. Então ele fica aí catando papel na ventania. Ocorre que de 2017 até 30 de junho de 2020, esse trabalhador criado lá, que ele foi chamado de trabalhador intermitente, ele não estava inserido no contexto da legislação previdenciária. Pasme vocês. Cansei de tentar explicar para as pessoas como se fazer, porque o intermitente ele era uma figura ainda desconhecida dentro da matéria previdenciária. E o decreto 10.410, no seu artigo 9º, lá na letra S, fala o seguinte: aquele contratado como trabalhador intermitente para prestação de serviço, com subordinação, de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade em conformidade com o disposto, aí vai lá para a CLT. Olha que legal, foi incluído na legislação previdenciária. Bem-vindo ao INSS, trabalhador intermitente, através do seu artigo 9º, na letra S. Veja que bacana, as boas-vindas da Rubia Mara ao trabalhador intermitente, agora em junho, quase 3 anos depois da reforma, aparece o nosso querido Vingador. Batalhou muito lá na Marvel, ganhou bilheterias, aí suspenderam o cinema. Na pandemia ele veio para cá, não tinha o que fazer lá na Marvel, né? Jogaram ele dentro do direito previdenciário. Ou seja, nós estamos com agora o trabalhador intermitente. E pasme vocês, o STF está discutindo se é constitucional ou não esse tipo de trabalhador. Olha que loucura, nós temos um trabalho de 3 anos para incluir ele na legislação e o STF pode retirá-lo em breve. Eu não sei se vocês sabem, um dos ministros, não me recordo quem, pediu vistas do processo para analisar outras matérias, vocês estão acompanhando aí na imprensa. Então, o trabalhador intermitente ainda está em discussão se é constitucional ou não. Então, em breve, poderemos ter mudanças aqui nesse item, mas por hora, hoje, nós estamos aqui no dia 6 de dezembro de 2020, o trabalhador intermitente encontra-se, foi bem-vindo à Previdência Social. Quem diria, hein? Quem diria? Acredite se quiser. E ainda entrando no artigo 9º, ali naquela sequência,
existe aqui mais é uma questão, é uma questão de alinhamento. Existe a LC 150, Lei Complementar 150, de junho de 2015, que eu sempre gosto de dizer que foi a lei áurea do doméstico, porque ali foi o momento em que o empregado doméstico ele sai daquela caverna, daquele ambiente de que todos falavam assim: nossa, a gente precisa tratar melhor o empregado doméstico, precisa, mas ninguém tratava, né? Era aquela história. Aí vem a LC 150, cria o e-social doméstico, né? E até um modelo para o e-social do que nós estamos trabalhando hoje, que vai incluir todos, né? O doméstico foi ali uma espécie de bolha de ensaio para que a gente pudesse incluir mais. Ali ele recebeu a liberação, e o que traz esse inciso 2 aqui? Olha o que está escrito. Como o empregado doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, a pessoal ou família, no âmbito residencial dessa, em atividades sem fins lucrativos, por 2 dias, por mais de 2 dias por semana. Então, aqui o que aconteceu? O decreto 10.410 mergulhou na LC 150, trouxe o entendimento de lá e colocou dentro do regulamento da Previdência, que é o decreto 3048, tá certo? Então, este item aqui, ele na verdade, ele foi retirado lá da LC para falar, a Previdência também o considera assim, porque havia uma dúvida. Quando eu vou caracterizar uma pessoa que é empregado doméstico, por exemplo, né? Nós podemos citar o exemplo do nosso amigo Jorge, que as pessoas acham que empregado doméstico é aquelas pessoas que vão na casa das pessoas e ficam fazendo limpeza. Não, Jorge, por exemplo, ele tem um piloto de helicóptero que transporta o Jorge da casa dele até o local de trabalho. E esse piloto de helicóptero é um empregado doméstico, né? Então, a característica aqui, essa definição, sai um pouco daquele aspecto que haviam colocado. Então, o Jorge é uma pessoa que possui um empregado doméstico que não tem a característica mais comum, vulgarmente conhecida por aí. Então, o empregado doméstico tem que estar dentro desta construção aqui, subordinada, onerosa, e pessoal, a pessoa ou família. Então, ele presta um serviço, um mordomo, por exemplo. Então, tem sérios aspectos que a gente pode colocar aí, para que a característica disso, para que a gente possa enquadrá-lo corretamente dentro da Previdência Social, ok? Outra coisa importante aqui, ainda no artigo 9, foi o parágrafo 8. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supere o menor benefício da Previdência Social. Olha só, então isso aqui é para o trabalhador rural. Não confunda essa história aqui. Muita gente acha que coloca lá segurado especial, principalmente nós da área urbana, vinculamos o especial àquela pessoa que trabalha exposto a agente nocivo. Não é. E aqui está na caracterização do membro do grupo familiar. Então, esse decreto trouxe um outro aspecto. Então, assim, ó, não é segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de benefício, pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o menor benefício da Previdência Social, salário mínimo. Salário mínimo. Então, pode receber um benefício desse e ainda ser do grupo familiar lá do segurado especial, tá? Porque antes era descaracterizado. Isso é mais uma espécie de perfumaria, mas um ajuste importante, porque vocês verificavam aqui, ó, que tem um aspecto de mudança na nomenclatura. E você sabe por que mudou a nomenclatura? Por causa do Corona Voucher, em parte. Olha como que era antes, benefício de prestação continuada, BPC. E foi uma confusão, porque lá no Corona Voucher, lá, aquela 13.982, fala assim, ó, não pode receber o benefício emergencial aquele que recebe um BPC do RGPS. Estava desse jeito na lei, como se todo mundo soubesse o que é BPC e RGPS. E aí as pessoas achavam que BPC era o benefício de prestação continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, e RGPS, ninguém nem lembrou o que era RGPS, que eu já mostrei para vocês aqui no artigo 5º, Regime Geral de Previdência Social. Se é regime geral de previdência social e se é benefício de prestação continuada, os benefícios de prestação continuadas do RGPS são todos os benefícios. Aposentadorias, auxílio reclusão, auxílio acidente, benefício por incapacidade, todos, todos. Aí aqui o decreto fez uma certa amarração. Em vez de colocar benefício de prestação continuada, que gerou toda aquela confusão, benefício da Previdência Social. Pronto, olha que lindo. Agora todo mundo já vai saber.
Da próxima vez, vai elencar esse item aqui no próximo bem, ninguém vai ficar nessa discussão, né? Eu só vou deixar de receber algumas ligações, né? Mas tudo bem, é a vida que segue. Ainda no artigo 9º, né, nós temos aqui uma curiosidade, eu não sei se vocês sabiam aqui. Eu, pelo menos, eu já tinha conhecimento por conta de uma força maior aqui. Eu conhecia a lei que gerou lá de 2010, o repentista. O repentista, que trata essa lei 12.198, ele aqui já foi enquadrado na condição de empregado. Ele não estava ainda na legislação, assim como o nosso querido intermitente, o repentista estava um pouco ignorado, tá? Nas algumas regiões do Brasil é muito importante. Aqui também é uma perfumaria minha, mas para não deixar de lado esse profissional importante aí que eu gosto muito de repente. E como a Rúbia deixou que eu falasse, eu trouxe ele aí, senão vocês nunca nem iam comentar dele. Agora eu vou falar também de um outro que já fazia parte do nosso cenário, tá? Ele já estava junto conosco, mas agora ele está incorporado com um texto próprio. Aqui, ó, tá certo assim, ó, foi incluído no decreto, que ele não estava no decreto. Ele estava assim separado lá na Lei Complementar 123, lá de 2006, que é o nosso querido MEI, o microempreendedor individual, que inclusive no passado recente, até agora novembro de 2019, era muito comum que uma pessoa que estivesse na condição de MEI, ela optou por complementar o valor de contribuição do MEI para ter direito à falecida aposentadoria por tempo de contribuição. Então, era muito comum fazer com que este tipo de segurado, ele migrasse, né, para um outro tipo de condição de valores. Então, ele teria que complementar. Não sei se vocês conhecem tão profundamente, o MEI paga 5% do percentual de um salário mínimo para poder ter direito aos benefícios previdenciários. Só que ele não tinha direito à aposentadoria, não tem ainda direito à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se ele complementar. Então ele vai no INSS, ele gera um boleto complementar, então ele paga a diferença do que era 5, paga 15, no código 1910, que é o código de correção do MEI, e aí ele poderia optar, se tivesse o tempo necessário, para se aposentar por tempo de contribuição. Ainda pode fazer isso, se ele estiver dentro das regras da lei anterior à reforma da Previdência, que alterou agora, fizemos aniversário 1 ano, foi em 13 de novembro de 2019. Tá? Então, o MEI foi incluído, vocês percebem aqui, no decreto 3048. E ele estava desde 2006 aí no espaço sideral, circundando a legislação previdenciária, mas agora sim ele entrou na rota, faz parte aqui, é um dos satélites já absolvidos pelo decreto 3048. Veja como esse artigo 9º aí me chamou a atenção e quantas coisas eu trouxe só dele, que eu considerei relevante, fora as outras que eu falei assim, não, não é o momento, eu acho que não, a gente, domingo de manhã, o pessoal não vai querer tocar nesse assunto. O parágrafo 27. O vínculo empregatício mantido entre cônjuge e companheiro não impede o reconhecimento da qualidade segurado do empregado, excluindo o doméstico, observado o disposto 19b. Foi incluído pelo decreto. Pedi licença para vocês. Eu não sei no universo de vocês, mas no meu, como servidor e como professor de direito previdenciário, é muito comum esse tipo de questionamento, né? Onde cônjuges, companheiros, eles exercem atividades dentro da mesma empresa, empresas nas quais eles fazem parte. Então, veja só, sempre houve uma discussão para evitar a fraude, e havia uma situação em que discutia-se se era lícito ou ilícito considerar qualidade de segurado de empregado para cônjuge ou companheiro. O decreto 10.410 acaba com essa discussão, porque a discussão, nem a discussão, não é considerado o vínculo empregatício do cônjuge e companheiro no doméstico, para o doméstico. Um marido que contrata uma esposa como doméstico, uma mulher que contrata um marido como doméstico. Não pode, tá? Então, isso aqui está vedado, como diz o parágrafo 27 do artigo 9º. Mas, para quem é segurado empregado não doméstico, pode. Tudo down, sem problema. A única exceção é na relação de empregado como doméstico. Como eu disse a vocês há pouco, já passei os slides, a LC 150 incorporou o doméstico na categoria de segurado empregado. Beleza? Aqui, o parágrafo 27 traz que
Este tipo de empregado doméstico não pode ter como empregado a relação empregatícia um cônjuge ou companheiro. Ponto final, tá? Então não discute. Pessoal que aí, os esposos aí que contratam as suas esposas como empregada doméstica aí, não pode, hein? Não pode. Isso daí tá errado. Sempre foi errado. Agora aqui está, explícito. Pra algumas pessoas falam assim: "Ah, então antes de 30 de junho podia". Não podia não, não podia não. O que o decreto 10.410 só colocou aqui foi em evidência dentro do decreto atualizando, mas não podia, tá. Então esse pessoal é danadinho, começa a inventar essas coisas, não pode. E isso aqui vale um alerta aí para todos. Agora vamos mudar, né, de artigo. O nono foi gigante, o nono é gigante. E isso que eu não quis trazer no nono, as informações que ele trouxe sobre a caracterização do trabalhador avulso. Convido vocês a consultar lá, porque houve algumas importantes informações que já estavam dispostas em legislações, paralelas previdenciárias, mas vai ficar agora mais fácil para que vocês identifiquem. Então, para aquelas áreas onde há trabalhadores avulsos, consulte lá o artigo 9º do decreto 3048, que já está atualizado, no que tange a caracterização do trabalhador avulso. Lá, a um por um, quem são esses trabalhadores, muito importante. Olha que legal isso aqui. Então, artigo 11, segurado facultativo. Para quem não sabe, eu vou ler o caput só para clarear. É o maior de 16 anos de idade que se filiar ao RGPS mediante contribuição, na forma do artigo 199 lá. O artigo 199 fala como que se contribui, qual o percentual, 20, 11, 5, só para vocês saberem o que está falando aqui. Desde que não esteja exercendo atividade remunerada, que enquadre como segurado obrigatório da Previdência. Aqui um alerta máximo. Algumas pessoas estão empregadas lá, remuneradas, e o que que acontece? Querem complementar a aposentadoria pagando na modalidade facultativa. Não pode, artigo 11, não pode. Então, o empregado não pode contribuir como facultativo, ele pode como contribuinte individual. O 1007, código, né? Código 1007, código 1163, pode, mas na modalidade facultativo não pode, artigo 11. Já sabem, coloca aí debaixo do braço, isso aí dá uma moral, você chegar e falar isso, ó, artigo 11 lá, facultativo, o pessoal fica super bem. Este artigo 11, ele mudou também, que é uma espécie de, é uma novidade, mas é uma espécie de perfumaria. Também vou chamar a atenção do nosso amigo Jorge quanto a isso, porque ele chamava de, colocava lá no artigo 11, inciso 1, dona de casa. Dona, ó lá, tá escrito assim, ó, dona de casa. Pressupõe-se, pela língua portuguesa, que só podia ser mulher. Olha o artigo definido a dona de casa. Olha só que situação. Aí ele passou para uma nova redação. Aí coloca assim, aquele. Olha só. Pronome demonstrativo aqui, na modalidade, ela não tem gênero. O aquele, assim, aquele, fala assim, é ele, né? Não, ele aqui, ele deixou aquele. Deixou de uma maneira indefinida, né? Não é aquilo e nem aquela. É aquele. Aqui pode ser qualquer um, pode ser o homem ou mulher, porque o homem também pode ser dono de casa, né? Depois a gente chama o Jorge para detalhar melhor essa situação, porque ele sabe o que é isso. Então, aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, aqui foi uma espécie de adequação às questões sociais, tá? Muito importante. Parece bobeira, mas não é. Continuando nesse aqui, olha que informação importante. Eu vinha dando essas informações aqui até o dia 30 de junho, eu falava que não podia. As pessoas que prestam serviço no exterior, elas podem continuar contribuindo no Brasil, no regime geral de previdência social? Podem, mas elas poderiam fazer na modalidade como contribuinte individual ou como facultativo, mas facultativo se não tivesse exercendo atividade no Brasil. Veja só, lógico, você está lá fora, não está aqui. Aí você fala, é verdade, mas mentira, porque agora com a internet você pode fazer atividade em qualquer lugar do mundo, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas qual que é o diferencial aqui, ó? Veja só, antes falava assim, ó, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime de previdência do país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. Né? Então, ele poderia fazer isso, salvo se ele tivesse um país que tivesse regime, chama-se acordo internacional. Então, aí ele poderia. Agora não, agora pode contribuir facultativamente. Não, mesmo que tenha lá um regime com outro país, não tem problema. Se você está fora do país,
e quer contribuir aqui para o regime geral, você vai utilizar a modalidade facultativa, tá? Então, porque antes tinha o salvo ser filiado, aí ele não podia, não podia. Ele podia contribuir como facultativo, estando lá fora do Brasil? Sim. Aí ele tinha que descobrir no site da Previdência se o país onde ele trabalha, ele estava empregado, se aquele país tinha acordo internacional com o Brasil. Porque se tivesse acordo internacional com o Brasil, ele estava no salvo, não podia contribuir como facultativo. Agora ele pode, porque o salvo caiu. Entendeu? Então, é uma informação importante para quem tem essa situação, essa modalidade, está fora. Nós soubemos há pouco aqui pela manhã e depois descobrimos aqui que há pessoas de outro, brasileiros, em outro país, assistindo o Academy SST. Então, aqui eu preparei correndo para essa pessoa aí a informação, tá ok? Ainda no artigo 11, agora o parágrafo 5º, o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou ao regime próprio de previdência social. Esse parágrafo foi incluído. E ele foi incluído lá por conta daquele artigo 9º que reconheceu um segurado de veio 2017. Olha as dicas, olha as dicas. Quem foi o segurado que foi criado em 2017, que estava lá na Marvel? Quem foi? O intermitente. Então, este parágrafo aqui prevê o trabalhador intermitente. Quando ele estiver na inatividade ou afastado da atividade, ele pode fazer a contribuição como facultativo para o regime geral de previdência social. E aqui tem um adendo aqui, ó, desde que ele não exerça, né, outra atividade que o vincule ao RGPS, porque a essa altura o decreto já sabe que você sabe que RGPS é Regime Geral de Previdência Social, e ele coloca regime próprio de previdência social. Ele não fala RPPS, que ele ainda acha que você não sabe, tá? Então aqui você já sabe que RPPS são aqueles regimes dos municípios, dos estados e da União, são os regimes próprios de previdência social, tá certo? Então, o que esse parágrafo trouxe de novidade? E aí, uma novidade que as pessoas não sabem. Esse trabalhador intermitente, como eu disse, ele pode trabalhar em várias atividades, mas não deram essas várias atividades para ele se enquadrar, entrar lá e começar a trabalhar. Ele está aí procurando por aí, catando papel em ventania. Quando ele encontra, ele trabalha em um. E nesse um, trabalha 4 horas, 3 horas, sei lá quanto. E o que acontece? No final de um mês, ele não conseguiu um salário de contribuição equivalente ao salário mínimo nacional. E a contribuição que o empregador fará será em cima do salário de contribuição da atividade vertida naquele mês. Assim sendo, para a Previdência Social, vai entrar um valor abaixo do mínimo nacional. E a cada mês que entra abaixo do mínimo nacional, esse trabalhador intermitente ele vai perdendo o que se chama qualidade de segurado da Previdência. No término de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, dependendo do tipo de segurado, dependendo do tipo de contribuição, esse trabalhador intermitente, ele perde os direitos previdenciários, também conhecido como perda de qualidade de segurado. Veja que loucura. E eles não sabem disso. Não sabem disso, quiçá saber que podem contribuir facultativamente nesse período para não perder este direito. E ele faz a contribuição complementar, não é a contribuição do todo. Ele vai inserir o percentual em cima da diferença daquele mês de salário de contribuição, tá certo? Então, esse parágrafo 5º, ele é de suma importância para esse trabalhador que já está aí desde 2017. Esse sim estava no limbo previdenciário, esse eu concordo ser um limbo previdenciário, porque ele não estava nem do lado nem do outro, a gente citava ele assim, sabe? Saci Pererê, a gente sabia que falava de Saci Pererê, mas não sabe. Agora a gente não é Saci Pererê, ele existe. Na legislação previdenciária ele está aí. Existe até algumas regras para ele. Veja que interessante. Uma outra aí importante, já que eu falei de qualidade de segurado, falei do intermitente importante, olha que importante o artigo 13, para esse e para outros segurados da Previdência. Mantém qualidade de segurado independente de contribuições. Olha só, o inciso 1 foi alterado. E eu já havia dito isso várias vezes em algumas aulas e cursos meus, porque esse entendimento ele não é recente, mas foi inserido agora. Quando você está em gozo de um benefício previdenciário, você mantém a qualidade de segurado enquanto tiver aquele benefício.
você não perde. E quando ele termina, quando cessa o benefício, bem comum para o benefício por incapacidade, o auxílio reclusão, o salário maternidade, porque eles são temporais. Diferente da aposentadoria, que é aí até vitalício, né? A pensão também entrou nesse rol. Vocês sabem que a pensão ela não é vitalícia, porque vai depender da idade do dependente. Por exemplo, um dependente que possua 21 anos, quando morreu, a pessoa, o segurado, a qual ela dependia, ela vai ter direito à pensão apenas por 3 anos. Né? Vocês sabem que houve uma alteração. A pensão é vitalícia só para quem tem mais de 44 anos. Por isso que eu falo para vocês, converse com as pessoas com quem vocês têm relação, saibam se elas têm direito previdenciário, se tiver, fala para elas assim, ó, não vai morrer antes de eu completar 44 anos. Fala para elas. Essas pessoas têm a mania de morrer antes, pô. Conhece a lei, morre depois, né? Se é que tem que morrer, mas preste bem atenção nisso que é importante. O auxílio acidente, que é um benefício previdenciário e que também previa esta manutenção de qualidade segurado, perdeu. Não vai mais, está escrito aqui. Então, o auxílio acidente é aquele B94, B36 e B94. São duas espécies indenizatórias que prevê a legislação previdenciária. Então, antes, até agora vocês vão me pegar porque eu não vou lembrar de cor, mas acho que era até 2019, ele previa a manutenção. Mas depois ele foi alterado e o decreto 10.410 inseriu esse contexto que já estava vigorando no decreto 3048. Então, agora já está expresso. É uma das normas paralelas que foi inserida aí no direito. Então, é importante citar que o auxílio... Às vezes a pessoa tem lá e fala, a minha qualidade de segurado está mantida. Não está, não. Você tem que contribuir. Então, essa pessoa pode contribuir como facultativo ou como contribuinte individual. Então, se tiver alguém recebendo o B94, pode atentar-se. Porque as pessoas falam, aconteceu uma doença, vou lá, pego um auxílio-doença, porque o auxílio-acidente é 50% do valor do benefício. Então, às vezes a pessoa tem direito a um outro benefício, ela vai lá, pega um maior, um benefício por incapacidade. Não pode mais, tá? E lembrando que está previsto também, por conta da emenda constitucional, a revisão nos B94. A Previdência nunca chamou, salvo os judiciais, para revisar esses cenários. Está se prevendo agora, nos próximos anos, talvez já em 2021, a revisão dos B94. Bom, outra coisa que é importante, olha aqui, ó, também em manter a qualidade, surgiu o parágrafo 7º. Isso aqui foi força da emenda constitucional 103, tá? Esse aqui foi agora de 19 de novembro de 2019. Para o contribuinte individual, o período de manutenção de qualidade de segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. Olha só que interessante. Para o contribuinte individual, se ele pagou menos do que o salário mínimo, aquela contribuição que ele pagou menos do que o salário mínimo não mantém a qualidade segurada no mês subsequente, vai pegar a anterior. Antes, a Previdência computava. Tá? E mesmo para o empregado, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, houve uma alteração importante. Então, às vezes, as pessoas pagam abaixo do mínimo, acham que não, pelo menos a qualidade eu tenho. Não tem mais. Tá? Isso está previsto. Tem que ser igual ou superior ao mínimo, nunca abaixo. Pode complementar, vocês vão ver a seguir. Bom, o artigo 19C, que é interessante aqui, ele considera como tempo de contribuição correspondente aos períodos para quais tem havido contribuição obrigatória ou facultativa ao RGPS, dentre outros, o período. Vou chamar a atenção de vocês isso aqui, hein? Isso aqui foi um erro do decreto 10.410. Tem que ser corrigido. O que ele quer dizer? Vai considerar como tempo de contribuição alguns períodos. Aí vamos lá para o inciso 9º, no parágrafo 1º, será computado o tempo intercalado de recebimento de benefício por incapacidade na forma do inciso 2, do caput do artigo 55, da Lei 8.213, exceto para efeitos de carência. Aí a maioria das pessoas não entenderam nada até aqui. Algumas pessoas sabem o que eu estou falando, outras não. A pessoa está lá contribuindo para a Previdência. E no meio desse contribuição para a Previdência, ela recebe um benefício por incapacidade. Um B91 ou um B31, não importa. Recebe um desses. Ou uma aposentadoria por invalidez. B32 ou B92. Ok. Aí a pergunta que essa pessoa faz, eu posso computar esse período de recebimento de benefício para tempo de contribuição? A resposta categórica é sim.
Está escrito aqui. Aí ele vai lá no final e coloca, exceto para efeito de carência. Qual que é a carência? A carência para a aposentadoria são 180 contribuições. Então, o período em que eu recebi um auxílio-doença, antigo auxílio-doença, eu não posso computar para somar aqueles 15 anos da aposentadoria por idade, é o que diz aqui. Porém, já existe ação civil pública do Rio Grande do Sul desde 2017 e do Rio de Janeiro desde 2019, que diz que o Brasil inteiro tem que considerar o período recebido de auxílio-doença para a carência do benefício. Então, o decreto está em desacordo quanto a uma norma que é superior a ele, que é a ação civil pública. Aqui há um equívoco. O INSS não pode cumprir isso aqui, tem que cumprir a ação civil pública. Tá? Então, aqui ele vai ter que fazer essa correção. Não sei quando aí, mas já fique atento. O artigo 19E. Olha só aqui, que interessante. A partir de quando? Ó, reforma da Previdência. Esse foi bem explícito, tá? Foi incluído. A partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurado, de carência, tempo de contribuição, cálculo do salário de benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS, para fins de contagem recíproca, somente serão considerados as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição. O 19E é o mais completo. Se eu falo nas anteriores assim, olha, para qualidade você precisa pagar pelo menos um mínimo nacional, que é aquilo que diz é igual ou superior ao mínimo, então tem que ser mais do que o mínimo nacional, o 19E deixou claro. Só serão computados para todos os fins previdenciários os valores vertidos acima ou igual ou acima ao salário mínimo nacional vigente. Ponto final. Mas você pode, já que tem esse problema, fazer a complementação da contribuição. Olha que legal. Depois vocês leiam com mais calma esse aqui que eu vou passar para minha amiga Rúbia. Vocês receberão, aqueles que quiserem, não sei como ela vai disponibilizar. Ela falou que tem um sistema novo aí, que ela está anunciando, eu acompanhei. Não vou pronunciar porque eu não decorei ainda o nome. Mas você pode complementar a contribuição pedindo para o INSS um carnê complementando, ou você pode utilizar o excedente do salário de contribuição, ou agrupar o salário de contribuição. Tudo isso aqui foi inserido na nova lei. O que isso quer dizer? Que eu posso pedir um carnê complementar, eu posso pegar um mês que eu tenho mais do que o mínimo, retirar um pouco dele, colocar no que tem menos, somar e virar o valor válido. Isso chama-se complementar, tirar e agrupar. Isso aqui eu achei legal. E olha que interessante, como vocês viram a inclusão aqui de mais um dos nossos queridos intermitentes, mais uma característica do intermitente. Esse aqui nem todo mundo sabe, tá? Eu espero que vocês estejam cientes. Quem é responsável por pagar o salário maternidade da trabalhadora intermitente? É o empregador? Artigo 100B. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social. Observando, aí vai o disposto 19E, aquilo que a gente acabou de ver agora, que ele pode complementar, fazer aquela coisa toda. O valor de contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal do benefício nos termos do disposto do artigo 198. Não será aplicado, e aí depois vocês podem usar isso aí, porque é paliativo, vai explicando parte. O mais relevante desse artigo 100B, o responsável por pagar o salário maternidade da empregada intermitente é o INSS, Previdência Social, e não o empregador. Então, nem todo mundo sabia disso, está aqui, populariza. E aqui onde todo mundo queria que eu chegasse, né? A gente vai falar um pouquinho, já estou terminando aqui para abrir, para a gente voltar com a Rúbia, para a gente bater um papinho final aqui. Mas e a aposentadoria especial? Não vai falar nada? Tem gente aqui que está desesperado, falou, você só veio aqui enrolar. Não, porque boa parte das informações lá não sofreram grandes impactos. Quem impactou, de fato, a aposentadoria por condições especiais do trabalho foi a Emenda Constitucional 103, que aí nós vamos falar, lá eu e a Rúbia no final, para que a gente, como área envolvida, possa se movimentar para a gente mudar este entendimento. Mas vamos aqui ao artigo. Veja só que interessante. O artigo 64 fala assim, aposentadoria especial, que o Paulo Rogério odeia essa expressão, que é aposentadoria por condição especial do trabalho, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual. Nenhuma novidade. Este último, que é o contribuinte individual, somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Aí que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição, agentes químicos, físicos, biológicos, prejudicial à saúde ou associação desses agentes,
de forma permanente, não ocasional, nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação durante o período de 15, 20 ou 25 anos, e que cumprir os seguintes requisitos. Aí vai lá os requisitos e tal. O que é importante? Por que que eu risquei? Eu risquei daqui e não está riscado na IN, não está riscado na Lei 8.213 e não está no decreto. Quem riscou aqui fui eu. Fui eu. Porque há um ato declaratório interpretativo, número 5 da Receita Federal do Brasil de 2015, e em 2016 há manifestação do Senado Federal que a cooperativa de trabalho não é ensejadora de aposentadoria por condição especial. Não é. Inclusive, é matéria atual de estudo para ser inquirido. Então, aquele pessoal que é o médico, o dentista, que tem uma cooperativa de trabalho, que vai querer. Está aqui, ó, não, a Receita Federal tem esse ato interpretativo de 2015, depois tem um ato declaratório de 2019, vem debatendo porque isso aqui é matéria que já está virando jurisprudência. Há quem concorde, há quem não concorde. O que esse ato declaratório interpretativo diz? Que não será cobrado o valor para custear a aposentadoria por condição especial do trabalho. Se não é para pagar aquilo, como é que vai conceder a aposentadoria? Não vai. Então, só vai para a de produção, a cooperativa de produção. Veja só. Tem gente que ainda está. Eu sei que isso aqui é uma confusão de tempos, tá? A própria casa tem problema com isso. Veja só, o artigo 64, no seu parágrafo 1º, a efetiva exposição a agente nocivo, prejudicial à saúde, configura-se quando, mesmo após a adoção de medidas de controle prevista na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Esta nova leitura, esse novo texto, foi inserido pelo Decreto 10.410. Mas ele já vinha sendo praticado, porque os termos eliminar e neutralizar, eles não eram comum na legislação, mas eram comum na legislação que a gente está acostumado a utilizar, mas já era na legislação paralela. E aqui ele veio a sendo apropriado pelo decreto. E um pouquinho mais à frente, nós vamos falar também aqui, ó, de incluído pelo decreto, para fins dispostos, consideram. Veja só, eliminação e neutralização. Aí, para quem ficou com dúvida sobre o que é eliminação e neutralização, o decreto traz a definição que os legisladores previdenciários deram a esses dois termos. Então, eliminação, a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Beleza. Neutralização, a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou, na ausência dele, legislação trabalhista. Então, se você conseguir neutralizar, não precisa eliminar, neutralizou, de acordo com o que diz o regulamento da Previdência, ou na ausência do regulamento da Previdência, as normas trabalhistas, NRs, ok, não será ensejador de aposentadoria especial, ok? É isso que esses dois termos querem dizer, foram inseridos aqui no decreto 3048 pelo decreto 10.410. E vamos, tá chegando no que eu acho que é o grande problema. Não sei, pode ser que seja outro, mas esse aqui é um grande. Se for outro, vai ficar para uma outra palestra aí, porque a gente não vai ter tempo, que eu estou vendo aqui, tá? Mas tudo bem, eu faço. Artigo 68 ainda, né? Então, ele fala a relação dos agentes químicos, físicos e biológicos, a associação deles, mantém lá o anexo 4 do decreto 3048, bonitinho, mas veja só que houve uma mudança no parágrafo 2º do artigo 68 do decreto 3048, ó. Aí vocês vão assim, ó, a avaliação quantitativa de riscos nocivos será comprovada mediante descrição. Aí teria isso. Aí mudou para o texto, ó, avaliação qualitativa de risco de agentes prejudiciais, tirou a palavra nocivo, colocou prejudiciais, e nocivos, prejudiciais ao quê? À saúde, será comprovada pela descrição. Aqui, perfumaria. Perfumaria. Aí vamos lá também aqui ao inciso 1 aqui. Aqui começa alerta a vocês, tá? Porque aqui ele já menciona o decreto 8.123. E esse decreto é muito importante. Então, veja só. Aqui, o que ele faz nesse inciso 1? Ele, na verdade, coloca os agentes prejudiciais à saúde como forma de alterar um pouco o texto. Até aqui, perfumaria. Perfumaria, concorda? Foi apresentado aqui, então, os prejudiciais à saúde, coisa que não tinha no decreto 3048. Agora, atenção. Veja só na continuidade. O parágrafo 2º,
ele já sofre algumas alterações importantes. A avaliação qualitativa de risco e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde, lembrando que esse termo foi inserido, presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho. Aqui fala em toda a jornada. De todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso 1, né? Está aqui. Dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade, exposição, frequência e duração de contato. Então, isso aqui foi inserido pelo o decreto 8.123 e o inciso 2 também. Então, para algumas pessoas que falam assim, o decreto 8.123 caiu. Não caiu. Está aqui. O problema está chegando. Olha só, prestem atenção no parágrafo 3º. Aqui, o parágrafo 3º, ele era alterado pelo decreto 8.123, né, lá de 2013. E foi acrescentado, né, as perfumarias que eu disse para vocês, ó, de prejudiciais à saúde, feita por documento, olha aqui, ó, em meio físico ou eletrônico, porque aqui já menciona o PPP eletrônico, que é o que vem pelo e-social, emitido pela empresa, por seu preposto, com base no laudo técnico, é extraído da IN, está de jeitinho lá, e expedido pelo médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Ok. Então, aqui, ele sofreu uma nova redação e excluiu a redação que tinha lá no decreto 8.123. Mas, para mim, o cabal, o que é importante é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, que também foi inserido pelo decreto 8.123, ele foi excluído. E que parte que foi excluído que é importante aqui, ó? Quando havia o enquadramento dos cancerígenos nesse aqui, ó. A presença no ambiente de trabalho com a possibilidade de exposição a ser apurada na forma, aí dos parágrafos 2º e 3º que a gente viu, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho, redação antiga, nem tem mais Ministério do Trabalho, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalho. Será suficiente. E aqui, não, no nova redação, você não tem mais a palavra será suficiente. Ou seja, ele não vai ter mais o que a gente colocou aqui, ó. Antes havia um checklist para poder aplicar os cancerígenos de acordo com o decreto 8.123. Qual era o checklist que eu sempre apresentava? Estar presente no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição, extraído da legislação, como vimos. Pertencer ao grupo 1 da LINAC. Possuir registro no CAS. Constar no anexo 4 do decreto 3048. Ser avaliado qualitativamente. Até aqui não mudou. O que mudou? O item 6. Ser enquadrado independentemente da adoção de EPC e EPI eficazes. A gente viu que o parágrafo 4º foi alterado. Constar em períodos trabalhados a partir de 8 de outubro de 2014. Se o grande e mais importante era que ele era enquadrado independente de EPI e EPC, agora caiu o 6 e o 7. Se caiu o 6 e o 7, eu só posso agradecer, porque era isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza?